Vamos meditar uma palavra, e essa palavra se encontra em Hebreus, e que essa palavra sirva como um alimento para nossas vidas, uma meditação da palavra de Deus, para nós chegar à presença de Deus com muita confiança, uma boa consciência. Nós temos que avaliar a palavra de Deus para sempre nós ter uma boa caminhada e se aproximar do nosso Deus. Nós vimos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, e no versículo 19, olha que o nosso Deus vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora nós temos livre acesso. Agora nós podemos entrar com coragem, com ousadia na presença de Deus. Então eu quero dizer ao meu irmão e à minha irmã que me ouvem, que só não somos abençoados se nós não usar dessa liberdade, dessa ousadia, e nós ter coragem para chegar na presença de Deus. Hoje nós temos um livre acesso. O que eu quero dizer com isso? Lá no Velho Testamento, nós sabíamos que quando alguém transgredia ou alguém pecava, precisaria ir até o sacerdote. E o sacerdote que fazia a oferenda pela expiação dos pecados. Agora não. Agora eu e o irmão podemos chegar com toda a liberdade, com toda a ousadia, mas o nosso Deus, ele deseja que nós sejamos sinceros perante ele. Porque o texto diz assim, no versículo seguinte, eu li o 19, o versículo 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Um outro caminho, não é mais aquele caminho lá que o sacerdote recebia as ofertas. Agora desse novo caminho ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne, isso quer dizer pela morte do Senhor Jesus. Ali se abriu uma porta e nós tivemos livre acesso para chegar na presença de Deus. No versículo seguinte, que eu quero ler para nós entender melhor, ele vai dizer assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora, quando nós chegamos na presença de Deus, Jesus é o nosso grande sacerdote. Mas deixa eu dizer uma coisa aos nossos irmãos: para nós ir até o grande sacerdote que está sobre a casa de Deus, isso hoje nós podemos, onde nós dobrar o nosso joelho, quando nós confessamos os nossos pecados diante dele, nós já temos diante desse grande sacerdote. Mas vamos entender uma coisa que nós precisamos para nós ser abençoados. Quando era lá no Velho Testamento que o sacerdote recebia as ofertas para fazer o sacrifício, lá o bezerro que era levado lá, ele não poderia ter defeito, ele não podia ser doente, ele tinha que ser um animalzinho sadio. Mas agora não precisa mais de animal, mas nós precisamos levar a nossa oferta agora até o grande sacerdote. E eu pergunto aos irmãos: será que a minha oferta ou a sua oferta, ela tem defeito ou ela é perfeita? Deus recebe ela? Muitas vezes nós vamos até Deus, mas não levemos uma oferta que a nossa oração, a nossa vida com Deus, ela não é uma oferta que agrade a Deus. Quando nós vamos à presença de Deus apenas para receber algo que Ele tem para a nossa vida, e não é para nós adorar a Deus, a nossa oração, a nossa busca, então essa oferta, essa nossa oração, ela não pode ser, não é uma oferta com perfeição perante o nosso Deus. O nosso Deus deseja que nós abrimos o coração e chegamos até Ele com sinceridade, com verdades perante esse Deus. O nosso Deus, Ele está dizendo: quando eu vou à oração, mas eu tenho algo no meu coração contra alguém, ou eu tenho um sentimento faccioso, eu sou uma pessoa que vejo muito problema de outras pessoas, mas eu vou à oração, será que essa minha oferta, essa minha oração que eu levei ao sacerdote, o grande sacerdote que é Jesus Cristo, ele vai receber essa minha oração? Se eu não tenho uma boa consciência da palavra de Deus, será que a minha oração está chegando até Deus? Nós sabemos que hoje nós temos livre acesso para falar com o Pai em nome de Jesus, mas que nós possamos falar ao Pai com uma realidade, com uma verdade e entendendo o que o nosso Deus está dizendo. Nós vamos ler mais um texto para nós entender o que o nosso Deus deseja de nós, para nós chegar até o sacerdote, o grande sacerdote que é Jesus Cristo, que hoje nós temos acesso livre para chegar até Ele. No versículo 22, 10, 22 de Hebreus,
Olha o que o nosso Deus está dizendo. Chegamos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos prestar atenção no que Deus exige de nós? Nós precisamos ir até Ele. Ele fala assim, chegamos-nos. O autor de Hebreus é que nós temos que chegar. Então eu preciso de uma decisão para oração. Eu preciso ter uma decisão para perdoar. Eu preciso ter uma decisão para reconhecer o meu pecado. E então ele fala aqui, chegamos com um verdadeiro coração. E é muito importante que para nós chegar com um verdadeiro coração, Ele deseja que Ele quer nós por completo. Ele quer nós com realidade. Ele quer nós com verdade. Mas o que chama atenção nesse texto, que é bem importante, que ele fala, em inteira certeza de fé. A minha fé tem que ser uma certeza. E para ter uma certeza, eu tenho que ter bases bíblicas. Eu não posso ter uma fé baseado naquilo que eu penso. Este livro sagrado, esta palavra, ela precisa ser um manual de instrução para todo crente, para toda pessoa que quer morar no céu, para toda pessoa que quer ter um relacionamento. Então ele diz que nós devemos chegar até Ele com um verdadeiro coração, sincero. E ele além disso, ele diz assim, uma inteira certeza de fé. Tu tens certeza que a sua fé é baseada nas Escrituras? Se o irmão e a irmã têm certeza, Jesus nos avisou que no mundo tem aflição. Você tem fé em Jesus, nas orientações, no que Ele está dizendo, que nós encontraremos tribulações? Nós temos consciência disso? Olha o que Ele vai dizer aqui. Purificados da má consciência. Jesus deseja e pede de nós, para nós se aproximar dEle, com a consciência purificada. Consciência vem de mente, de uma mente purificada, não uma mente contaminada. Se a nossa mente for contaminada, ela não pode funcionar. O que é uma má consciência? Má consciência é quando eu entendo que eu posso, que eu sei das coisas. Eu até mesmo não sei esperar em Jesus Cristo. Jesus disse que vai nos abençoar conforme a nossa fé. Conforme nós caminhamos, uma má consciência é quando eu não creio que Deus pode fazer. Na verdade, Ele não só pode fazer como Ele já fez. E nós precisamos ter consciência disso. Que o nosso Jesus já fez, Ele já operou sinais, maravilhas em nossas vidas. E Ele disse assim, irmãos. Purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Os nossos desejos carnais, eles precisam ser realmente afastados da nossa vida. Ou eles precisam ser realmente mortificados da nossa vida. Nós não devemos mais de obedecer. Os nossos desejos, nossos prazeres agora é Jesus Cristo. Eu quero ler um outro texto que me chama a atenção aqui. E que Deus abençoe nossa vida. Eu creio que o irmão que me ouve, ou a irmã que me ouve, vai entender isso. Aqui no livro de Romanos, capítulo 5, ele vai dizer assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu sou justificado, eu sou perdoado, eu fui justificado, então Jesus pagou o preço do meu pecado e eu vou ter paz com Deus. Quer dizer que eu estava afastado, eu era inimigo de Deus, agora eu tenho amizade com Deus. Agora eu me abraço com Jesus. Agora Jesus é o meu Senhor. Porque eu fui justificado, Ele me perdoou. Ele morreu na cruz. Agora tivemos o livre acesso para chegar a Ele. E agora eu fui justificado por Ele. Mas se eu tenho paz com Deus, então na minha luta e na minha batalha, eu não vou negar Ele. Eu vou lutar e vou batalhar para estar na presença dEle, porque eu tenho paz com Ele. E Ele vai dizer assim, eu quero ler alguma coisa mais aqui. Ele vai dizer assim: pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
nós gloriamos na glória de Deus. Isso quer dizer, nós honramos e procuramos agora fazer a vontade de Jesus Cristo. Nós honramos esse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Ele me perdoou sem eu merecer nada, sem o irmão merecer nada, sem nenhum de nós merecer nada. Eu estou aqui pela graça, mas o importante é aqui, irmãos. Eu quero ler mais um versículo. O versículo diz que nós não devemos apenas glorificar Ele porque Ele nos resgatou, porque Ele nos perdoou, mas devemos glorificar Ele também assim, irmãos, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A palavra gloriamos, ela significa que nós perseveramos em Jesus e nós exaltamos o nome dele, procuramos fazer a vontade dele, não porque chega uma luta e chega uma batalha, eu vou reclamar ou vou questionar Deus. O meu Senhor, sabe que as tribulações eu sei valorizar Deus. Então é importante nós entender que Jesus é o Senhor da nossa vida. O nosso Deus, Ele é Senhor e Ele deseja muito nos abençoar. Meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa, que entendemos realmente a palavra, que Deus deseja que nós chegamos até Ele com um coração sincero, e assim Deus pode abençoar. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja em sua casa e em sua vida. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém?